Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor mais uma noite? Amém. Aleluia. Deus tem uma palavra para o teu coração, irmão. Amém. Olhe para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ela: você não veio a esse lugar à toa. Você não veio nesse lugar à toa. O Espírito Santo tinha um encontro com você nesse lugar. Glória a Deus. Amém, glória a Deus, aleluia. Toalhinha. Só não vai ser pentecostal porque comigo é meio diferente, mas a gente tenta, glória a Deus. Eu confesso para os irmãos que quando me foi feito esse convite de trazer uma palavra para o culto vintage, eu falei, amém, mas eu falei, o que é vintage, cara? Aí eu fui entender que era alguma coisa antiga, né? Boa, mas antiga. Falei, bom, queira Deus que o pastor Rodrigo não esteja querendo dizer nada com uma mensagem dessa no meu coração, né? Ai, Jesus, glória a Deus. Queria convidar você a abrir a tua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Glória a Deus. Capítulo de número 22. Aleluia. Depois que acabou o louvor tudo aqui, eu fiquei pensando, rapaz, faltou uma música que essa daqui era para todo mundo cantar na maior intensidade, né? Deixa eu ver se alguém conhece ela aqui. O que dele, por ele, para ele são todas as coisas. aleluia. Vamos lá? O que dele, por ele, assim comigo, ó. A Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus bem forte. Todos encontraram Gênesis capítulo 22 e pode dizer glória a Deus por isso. Aleluia. Você pode se colocar de pé em reverência a essa palavra? Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 22. Aconteceu depois dessas coisas que Deus coloca Abraão à prova. E disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então levantou Abraão pela manhã de madrugada, e abardou o seu jumento, tomou consigo 2 moços e Isaque, seu filho, fendeu lenha para o holocausto, levantou-se e foi ao lugar que lhe dissera Deus. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto, e pôs-se sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e viram o lugar que Deus dissera, e edificou ali Abraão um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda as mãos sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, teu único filho.
Então levantou Abraão os seus olhos, olhou, e eis que um cordeiro de trás dele, eis um carneiro, de trás dele, travado pelos chifres. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez e disse desde o céu: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, por quanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, de veras que te abençoarei e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos teus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Quem pode dizer glória a Deus por essa palavra? Glória a Deus. Segura na mão desse crente abençoado que está do teu lado. Aleluia. Glória a Deus. Aperta a mão dele bem forte até ele dizer glória a Deus. Glória a Deus. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Amém? Vamos orar ao Senhor? Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, ó Pai, diante da Tua presença, gratos, ó Pai, por essa palavra, sabendo, ó Pai, que ela é luz para os nossos pés, ela é, Senhor, aquela que nos leva além. Te pedimos agora, Senhor, que o Senhor cele esse lugar com os Teus anjos, ó Pai, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, ser ministrados pela Tua palavra nessa noite, Senhor, que o Senhor rasgue o céu sobre esse lugar, que todas as pessoas que chegaram a esse lugar, Pai, não vão embora da mesma maneira, que o Senhor nos abençoe e faça com que dentro do nosso coração, Senhor, o Senhor extraia a verdadeira adoração. Assim nós oramos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus, e só você que crê, diga amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus, que é bom. Podemos assentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pois bem, para nós entendermos um pouco o que está acontecendo nessa passagem que nós lemos, nós precisamos fazer uma viagem no tempo. E eu convido você a voltar comigo, empresta para mim a tua mente um pouquinho para a gente poder entender o que está acontecendo aqui. Nós precisamos voltar mais precisamente ao capítulo 12 do livro de Gênesis. Quando Deus chama Abraão pela primeira vez, e o que ele recebe de resposta de Abraão é: eis-me aqui, Senhor. E Deus então diz para Abraão: Abraão, toma a tua mulher e sai da tua terra, da casa do teu pai e do meio da tua parentela. E diz a palavra do Senhor que Abraão junta tudo aquilo que ele tinha, a sua mulher, os seus servos, os seus animais, e ele sai em destino à palavra do Senhor, sem um destino próprio colocado por Deus, mas debaixo de uma palavra do Senhor. E ele começa então a passar por um momento de peregrinação. Então Abraão e a sua comitiva chega até o lugar onde Deus tinha programado para eles, e a Bíblia fala que eles então habitam naquela terra. E o tempo passa, e no capítulo 15 do livro de Gênesis, Deus reitera essa promessa a Abraão, e agora ele faz uma aliança com Abraão, ele faz um pacto com Abraão. E o tempo passa, e Abraão, ansioso para receber do Senhor as promessas que Deus tinha dado para ele, que era um filho, para que a sua descendência pudesse ser como a areia do mar e as estrelas do céu. Porém o tempo passa, e nós sabemos que nada acontece. Quem aqui tem promessas de Deus que ainda não aconteceram na sua vida? Você pode levantar tua mão e dizer: eu tenho. Mas o que acontece quando nós estamos esperando por uma promessa e passa ano, entra ano, sai ano e nada acontece? O que começa a brotar no nosso coração? Um certo desespero, não é? Nós começamos a imaginar: poxa vida, quando é que isso vai se cumprir? Deus falou, quando Deus me deu essa promessa, eu senti no meu coração que era realmente Deus falando ao meu coração. E Abraão, como muitos de nós, por ser homem, ele resolve dar uma ajudinha para Deus.
como muitos de nós aqui na situação dele, talvez fariam a mesma coisa. Se é que já não fizemos muitas vezes ajudadinha ao Senhor. E então, Sara, sua mulher, propõe ao seu marido Abraão que tivesse a sua serva Agar, para que a promessa do Senhor pudesse se realizar através dela. E a Bíblia Sagrada nos conta que então Abraão faz aquilo que a sua mulher diz. Só lembrando a vocês que isso não era uma prática estranha naquele tempo, irmãos. Se a mulher era estéril e ela não poderia gerar filhos para o seu marido, a lei dizia que ele poderia coabitar com a sua serva, para que a sua descendência, a descendência da sua família pudesse continuar. E então, Abraão tem a sua serva, possui a sua serva, e nesse meio tempo nasce Ismael. De onde são originários os árabes, os muçulmanos e toda essa confusão que nós vemos até os dias de hoje. Se você quiser um pouco mais de explicação sobre isso, leia a carta de Paulo aos Gálatas, que você vai se inteirar mais do que eu estou falando para vocês aqui. Mas a consequência desse ato de Abraão, a consequência de Abraão possuir a sua serva, não crendo naquilo que Deus estava dizendo, que a descendência dele viria da sua esposa, como consequência, Abraão sofre 13 anos de silêncio da parte do Senhor. Deus, que outrora falava com Abraão, estava sempre com Abraão, fez pacto com Abraão, reiterou a promessa com Abraão, agora ele passa 13 anos em silêncio. E o capítulo número 17 de Gênesis, Deus agora aparece mais uma vez para Abraão, e ele faz um concerto com Abraão. E no capítulo de número 21, finalmente, a promessa de Deus para a vida de Abraão e Sara chega, depois de 25 anos de espera. Abraão e Sara finalmente conseguem segurar em seus braços aquele que era a promessa de Deus para a sua vida, que por 25 anos fizeram aqueles dois esperar. O filho esperado, o filho tão desejado, o filho que fez com que Abraão fizesse tantas coisas na presença do Senhor, agora está diante deles, e a possibilidade do cumprimento de toda a promessa que Deus tinha feito para Abraão. Imaginem vocês comigo, irmãos. Abraão, nesse momento, quando Isaac veio ao mundo, Abraão tem 100 anos de idade. E a sua esposa 90 anos de idade. Ou seja, Abraão era um pai avô. E quem aqui é avô? Temos avós aqui? Temos uma, temos duas. Como é que é o tratamento do avô com o neto? Lembra lá como era o teu tratamento como pai com o seu filho, e agora o neto, como você trata o seu neto? É a mesma coisa? Tem um ditado por aí que diz que pai e mãe educa e os avós estragam. Imagine você comigo, irmãos, esse homem que sofreu, que esperou, que batalhou, que persistiu, que andou na presença do Senhor, agora ele recebe da parte de Deus o filho da sua promessa. E a Bíblia diz que Abraão e Sara ficam tão eufóricos com aquele menino, que quando ele vai desmamar, eles fazem uma festa. Quando o menino vai desmamar, eles fazem uma festa. E eu fico pensando, irmão, que homem é esse? Que determinação, que exemplo de fé aos nossos corações. Tudo andava perfeito naquela casa. Com a chegada desse menino, tudo estava se encaixando. Abraão agora só esperava que esse menino crescesse, arrumasse para si uma companheira, e essa história maravilhosa que parece de Hollywood começando a se engrenar. Só faltava a gente colocar aqui nesse breve comentário um finalzinho assim, ó: e viveram felizes para sempre. Porém, nós sabemos que a nossa vida não é assim. Agora começa a história
mais intrigante da Bíblia Sagrada. História que, mesmo após 4.000 anos que aconteceu aproximadamente, ainda hoje nos traz calafrio ao coração imaginar Deus chegar até nós e pedir que nós sacrifiquemos o nosso filho. Você consegue imaginar isso? Vamos entrar no texto então agora, irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu não vou me ater em explicar versículo por versículo o que está acontecendo aqui, porque o intuito, aquilo que Deus coloca no meu coração hoje é que a gente olhe para esse texto em uma outra perspectiva. Você vai entender quando a gente começar a caminhar na palavra. Mas eu não vou me ater propriamente no texto. Eu quero levar vocês a uma outra compreensão daquilo que estava acontecendo no capítulo 22 do livro de Gênesis. Pois bem, o verso de número 1 diz que Deus põe Abraão à prova. Olha que situação, irmãos. Eu confesso para você que muitas vezes eu tive dificuldade de entender o que estava acontecendo aqui. Porque esse homem, quando ouve a voz do Senhor pedindo para que ele saia da sua terra, do meio da casa do seu pai, dos seus parentes, que ele deixe o seu habitat, o lugar onde ele nasceu, ele se criou, ele não pensa duas vezes, porque a Bíblia diz que Abraão não diz nada. A Bíblia diz que Abraão, ao ouvir a voz do Senhor, ele pega a sua esposa, os seus servos, os seus animais, tudo aquilo que ele possuía, e ele sai. E a Bíblia diz que ele vai caminhando na dependência do Senhor sem nunca questionar a Deus aonde Deus estava levando Abraão. E ele vai caminhando na certeza e na fé que Deus era aquele que guiava a sua vida. E agora, depois que Abraão passa por toda essa situação, a Bíblia Sagrada diz que Deus coloca Abraão à prova. 25 anos de espera, 25 anos querendo olhar para o rosto do seu filho e saber o fruto da promessa de Deus como seria. E Deus então agora resolve colocar Abraão à prova. Agora ele está com Isaac, a promessa de Deus para a sua vida, e Deus diz: toma o teu único filho, guarda essas palavras, a quem tu amas, e sacrifique para mim no holocausto. Irmãos, imaginem comigo a situação. Tanto tempo esperando. De repente, a Bíblia diz que Deus aparece a Abraão, diz a Abraão: o ano que vem a tua mulher vai dar à luz, e a barriga vai crescendo. Depois de um ano eles estão ali com o menino, todo mundo feliz, Isaac agora crescendo, e de repente o mundo desaba mais uma vez na frente de Abraão. Tudo tranquilo, menino correndo, as coisas fluindo, tudo dando certo, e de repente o mundo começa a desabar mais uma vez na vida de Abraão. Irmãos, não é assim que acontece com a gente também muitas vezes. Olha para a tua vida agora. Você está nesse lugar, arruma um trabalho legal, começa a ter uma vida interessante, tudo começa a caminhar, você começa a trabalhar e as coisas vão dando certo, e você começa a glorificar a Deus, porque você percebe que você está vivendo o novo de Deus para a tua vida, e tudo vai acontecendo de uma maneira que vai te deixando animado, você cada vez mais com a sua fé aumentada em Deus, e você começa então a desfrutar de algo novo da presença de Deus, e nem imagina que de repente algo cruza o teu caminho, e a tua vida, o teu mundo parece que começa a desabar. Talvez a pessoa que está sentada do teu lado hoje, irmãos, você nem imagina, mas essa pessoa pode estar passando por um momento de aflição. Essa pessoa talvez pode estar passando por algo inimaginável para você. E ela vem até esse lugar aqui nessa noite, e você nem imagina o que ela está passando. Até ontem estava tudo bem. Até ontem estava tudo tranquilo. Trabalho, casa, filhos, tudo fluindo. E de repente, uma palavra. De repente, uma carta que chega na tua letterbox.
De repente um telefonema, de repente tudo aquilo que você estava fascinado com o que estava acontecendo agora começa a desmoronar. Até ontem você fazia planos, até ontem você queria mais da presença do Senhor e hoje você não sabe nem por onde começar. Agora parece que tudo está desabando diante de você. Mas deixa eu dizer uma coisa para o teu coração. O mesmo Deus de Abraão está aqui nessa noite. Ele tem visto o teu sofrimento. Ele tem visto tudo aquilo que tem acontecido com a tua vida. Eu digo para você, se hoje a tua noite é de choro, eu digo para você em nome de Jesus que o sol do Senhor vai brilhar na tua vida e a tua vitória vai chegar, porque aquele que é fiel e é justo, ele prometeu que ele estaria contigo todos os dias até a consumação dos séculos. E só você que crê aplauda o nome do Senhor bem forte. Aleluia! Mas com isso que está acontecendo aqui com Abraão, nós aprendemos uma coisa interessante. Deus pede algo tão difícil para Abraão, algo que é impossível de nós imaginar, discernir aquilo que está acontecendo. Imagine vocês comigo, um pai sacrificando o seu filho, o filho da promessa, o filho que ele tanto esperou. E o verso de número 1 diz que Deus coloca Abraão à prova. Aprenda uma coisa, irmãos, existe uma diferença grande entre prova e tentação. Deixa eu explicar para você. Deus nos prova. E qual é a função da prova, pastor? Pensa comigo. O teu filho vai na escola e ele passa um ano todo sendo treinado pelos professores, ensinado pelos professores, instigado pelos professores para que ele possa aprender. No final do ano, ele vai fazer uma prova. E qual é o intuito dessa prova? Respondam vocês para mim. Ele precisa ser testado para ver se ele aprendeu. E finalmente ele pode ser elevado a um estágio maior. Concorda comigo? Hoje ele está na segunda série, faz prova, passa de ano, ele vai para um estado mais elevado. A função da prova, irmãos, nunca foi e não é nos matar, mas sim purificar o nosso coração e a nossa vida. Nós precisamos ser provados para sermos aprovados. Mediante a prova que Deus coloca na nossa vida, nós vamos ver se a nossa fé verdadeiramente é uma fé aprovada, uma fé madura diante de Deus. Deus precisa que nós passemos por determinadas situações para que dentro do nosso coração nós passamos a não imaginar Deus, mas conhecer Deus em essência. O que vai determinar o quanto eu vou suportar aquilo que vai ser colocado diante da minha vida é o tanto que eu sei e conheço do Deus que eu sirvo. Nós vivemos pessoas hoje em dia que infelizmente estão dentro da igreja, sabem, têm informação de Deus, mas não o conhecem. E quantas das vezes nós somos colocados diante de situações que nós não imaginaríamos e não queríamos, e nós tentamos repreender a força do mal contra a nossa vida, e na verdade quem está mandando a prova é Deus. E nós tentamos repreender, nós fazemos campanha, nós pedimos, pastor, ora comigo, vamos para o monte, vamos fazer alguma coisa, e na verdade quem está mandando aquilo para você é o próprio Deus. Sabe por quê? Porque Ele quer estar mais perto de você. Ele quer criar uma intimidade maior com você. Ele quer que você fique maduro na fé, para que quando você seja colocado mais uma vez diante de uma situação que você talvez esteja pensando que tudo vai dar errado, a fé que habita em você agora, porque Deus te provou e aprovou, você vai ter condição de passar por cima dessa adversidade. E é isso que Deus quer para a nossa vida. Agora, a tentação. Quem é que nos tenta, irmão? Alguém se arrisca? Abra a tua Bíblia comigo no livro de Tiago. Tem jeito de colocar aqui para mim, Pedro, por favor? Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Se Deus traz para nós a prova,
Nós vamos saber agora quem é que nos tenta e vamos ver a diferença disso. Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Ninguém sendo, diga-nos, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ele a ninguém tenta. 14. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Olha aqui. O que esse verso está dizendo para nós? Que as tentações que pairam na nossa vida são frutos do nosso próprio desejo. Eu desejo, eu tenho fraqueza para aquilo, e eu me coloco numa situação de ser tentado. Aí você fala para mim, pastor, e o diabo? Ah, meu irmão, o diabo vai fazer com que tudo aquilo que você tem carência e queda, ele vai colocar no teu caminho para que você deseje. Provação, Deus nos prova, e a Bíblia fala que Deus vai nos provar mesmo, para que seja forjado dentro de nós um caráter que agrada a Deus, uma fé inabalável, uma fé que pode, ainda que colocado diante de uma situação difícil, você creia que aquele que te chamou é fiel e é justo, como diz Jó, e que ele vai se levantar em teu favor. Agora a tentação nasce dentro de mim mesmo. Sou eu com as minhas fraquezas. Estão entendendo até aqui? Amém? Verso de número 3 diz para nós que Abraão se indigna. Volta lá, por favor, você está em Gênesis ainda comigo? Não fecha a tua Bíblia não, irmão. Deixa a Bíblia aberta, por favor. O verso de número 3 de Gênesis 22 diz que Abraão se indigna contra Deus e pede um tempo para pensar. É isso que está escrito aí? O que está escrito na tua Bíblia, por favor? Abraão se levanta de madrugada e coloca tudo em ordem. Abraão se levanta, prepara tudo, chama 2 servos, pega Isaac, pega o jumento, coloca a lenha sobre esse jumento, e ele então sai de casa. A Bíblia não nos diz se ele fala com Sara ou não, mas eu acredito que ele não fala com Sara, porque ele sai vivo de casa, né? Porque se ele vai falar com a esposa que ele vai matar o filho, eu acho que quem morre é o próprio Abraão. Vocês concordam comigo, mulheres? É? E a Bíblia fala que eles caminham por 3 dias. Só então, depois do 3º dia, Abraão levanta a cabeça e ele olha de longe e ele avista o lugar. E ele toma mais uma decisão. Acompanha comigo, por favor. Ele manda com que os seus servos fiquem ali junto com o jumento, pega a lenha, coloca a lenha sobre Isaac, e então eles dois, e somente eles dois, seguem a viagem. O que é que nós aprendemos aqui com esse texto? No momento de prova, você vai ter que tomar decisões. No momento quando a batalha se faz mais ferrenha na tua vida, quando a luta está mais apertada, Deus vai começar a afastar as pessoas de perto de você. Deus vai começar tirando uma amizade aqui, uma pessoa ali, para que você tenha um encontro com Ele. Porque o intuito disso é fazer com que você tenha intimidade, proximidade com Deus. No momento mais difícil Deus faz isso. E o porquê? No momento de aflição, irmão, de prova, de dificuldade, de adversidade, muitas vozes falando no nosso ouvido, na verdade, vão te fazer perder a direção. Um dá um conselho, o outro dá outro conselho, um fala isso, outro fala aquilo, e no final das contas você não sabe mais para onde ir. E Deus vai te tirando, vai te colocando na presença dele, porque Ele é aquele que tem o caminho correto para que você possa andar. Momento de prova é o momento que Deus quer ter intimidade com você. E nós, quando somos provados, quando vai tirando a nossa zona de conforto, a gente quer se cercar de pessoas, de gente, eu vou ligar para fulano que ele vai me ajudar, não sei, Cicrano tem uma palavra para mim, eu vou... E Deus está querendo que você se acalme. Deus está falando com gente aqui nessa noite, eu creio nisso. Deus quer que você se acalme, que você se recomponha,
que você entre no seu quarto, que você feche a porta, se ajoelhe na presença do Todo-Poderoso, porque Ele vai falar com você. Crente caminha por fé. Vou dizer mais uma vez. Crente caminha por fé, irmão. Fiel é aquele que te chamou, e Ele quer ter intimidade com você. No momento da prova, subiu Abraão, Isaque e Deus. No momento da prova, é você, a promessa e o Deus Todo-Poderoso que deve estar junto com você. E ele pega a lenha, e ele coloca sobre Isaque, e eles então começam a subir. Escute, toda vez que a Bíblia diz de montes, de lugares elevados, de alteiros, o que a Bíblia está dizendo para mim e para você é um estágio espiritual. Ninguém consegue falar com Deus lá no vale. Ninguém consegue ter um encontro com Deus lá no vale. Nós precisamos subir até a presença de Deus. E o Abraão pegando o seu filho e começando a subir esse monte, nada mais quer dizer para nós do que Abraão e Isaque se aproximando da presença de Deus. Você lembra comigo Moisés quando sobe ao monte para falar com Deus? Você lembra disso? Como é que estava o povo lá embaixo? Vocês se lembram dessa história? Moisés sobe ao monte para falar com Deus. E o povo, todo Israel, fica lá embaixo. E Deus diz a Moisés para dizer para o povo para nem encostar no monte, porque senão eles iriam morrer. Então Moisés está lá em cima falando com Deus e todo o país Israel lá embaixo esperando. Diz a palavra do Senhor que quem estava lá embaixo escutava trovão, raio, som de buzina, mas a Bíblia diz que Moisés, Deus falava com ele como uma brisa suave. O que isso quer dizer para nós? Moisés estava lá na presença do Todo-Poderoso, e lá ele conseguia ter a condição de ouvir Deus sussurrar aos seus ouvidos. Agora, quem estava lá embaixo no vale não conseguia ter a mesma intimidade que quem estava lá em cima. Dá para entender isso, irmão? É o que está acontecendo. Então Isaque agora pergunta para o seu pai: pai, a lenha do holocausto está aqui, o fogo está aqui, o cutelo está aqui, mas aonde está o cordeiro? E eu creio que naquele momento o coração de Abraão sangra, irmãos, com uma pergunta tão complicada como essa. Porém, Abraão responde: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. E eles vão subindo. E a Bíblia diz, no verso de número 9, que Abraão, aqui, irmãos, estudiosos dizem que Isaque devia ter de 15 a 20 anos de idade, porque Abraão tira a lenha do jumento e põe sobre o menino. Se ele fosse tão novo, ele não conseguiria subir com aquela lenha. Então, se a gente pegar o meio termo, vamos dizer que Abraão aqui já está com 118 anos de idade. Você acha que um velho com 118 anos de idade conseguiria lutar com um rapaz de 18 anos? Eu vou explicar por quê. Se eu chego lá, Gustavo, e digo assim: ó, Gustavo, Deus mandou te matar. Você acha que ele vai ficar lá? Tá bom, pai. Ou eu vou ter que correr atrás do Gustavo? Porque a Bíblia diz que Abraão amarra o seu filho. Isso nos leva a crer que quando ele ia subindo o monte com o seu filho, eu creio de todo o meu coração que Abraão começa a conversar com Isaque. Eu creio que Abraão começa a contar para Isaque a sua história, aquilo que ele tinha vivido na presença de Deus. Eu creio que Abraão começa a resgatar na sua memória tudo aquilo que Deus havia feito na sua vida. E ele começa a dizer: olha, Deus me tirou da idolatria que eu vivia, Deus me deu uma terra, Deus me deu servos e servas, Deus me enriqueceu, meu filho, Deus me deu você. E eu acredito que o profeta Jeremias diz que quando nós estamos mal, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá alegria. Então, quando Abraão começa a contar para o seu filho tudo que Deus tinha feito, o próprio Abraão começa a dizer: pera lá, Deus não vai deixar com que isso aconteça desse jeito.
E quando ele começa a contar para o seu filho, a fé, irmão, ela, do mesmo jeito que uma pessoa muito negativa te atrai para baixo também, se você andar com uma pessoa cheia de fé, aquela fé vai te enchendo do mesmo jeito. Quando nós estamos na iminência de perder alguém, quando nós estamos na iminência de morte, a psicologia diz que nós temos o desejo de abrir o nosso coração. Eu vou contar para vocês uma experiência que aconteceu comigo. O meu pai faleceu num domingo. E numa quinta-feira foi o último dia que eu falei com ele. E quando eu liguei para ele para conversar com ele, meu pai começou a me contar coisa que ele... Eu falei, meu Deus, mas aonde meu pai está tirando isso? E ele contou da infância. E ele contou quando ele foi para São Paulo com os pais dele. Ele contou quando ele perdeu o pai dele. E por aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele tinha passado. E ele começou a abrir o coração para mim de uma maneira como nunca ele tinha falado comigo. Só que ele não sabia também, porque o meu pai ele não morreu doente. Ele morreu de um infarto. Mas eu creio que alguma coisa dentro dele estava dando essa vontade de abrir o coração. Quantas vezes nós não vemos filme que a pessoa está lá no leito de morte, aí ela conta, você não é meu filho, você é adotado, você não tem... A psicologia nos explica que a pessoa tem esse desejo de falar quando ela está na iminência de morte. E como nós estávamos falando, a fé, ela influencia. E eu creio que Abraão começa a se abrir para Isaac, começa a trazer para Isaac a experiência de fé que ele tinha passado na presença de Deus. E então a Bíblia diz que Abraão amarra Isaac e o deita no altar. E eu pergunto para você, o que significa o próprio Abraão amarrando Isaac? O que isso traz à nossa reflexão? Um filho que faz assim e o pai vai e o amarra. No momento que Abraão está amarrando Isaac, Abraão está tirando do lugar equivocado do seu coração o seu filho. Eu me esqueci o nome de quem disse isso agora, mas eu prometo para vocês que até o final eu me recordo. Essa pessoa diz que quem não encontra um motivo por que deve morrer, ele não é digno de viver também. Quando nós encontramos a motivação, algo que a gente pode dizer assim, olha, eu morro por causa disso, nós automaticamente nos libertamos daquilo. Então, quando Abraão amarra o seu filho, ele está tirando de dentro do seu coração o lugar onde Isaac estava e dando mais uma vez o lugar de primazia para Deus. Porque, sem que Abraão se apercebesse, um velho de 100 anos de idade, que passou por tudo que ele passou, quando ele recebe o seu filho, aquele filho vira um ídolo para Abraão. Aquele filho toma o lugar na vida de Abraão de uma maneira tão grande, que aquilo era nocivo para ele. E Deus precisava mostrar para Abraão que ele não poderia ter um relacionamento assim com o seu filho. E você sabe o que quer dizer ídolo, irmão? Ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus dentro do teu coração. O ato de amarrar, enquanto ele está amarrando, ele está tirando Isaac do lugar indevido aonde ele estava e devolvendo para Deus o lugar de primazia no coração de Abraão. E quando ele vai imolar o seu filho, o verso de número 11 diz para mim e para você que o anjo do Senhor brada do céu. E aqui uma notinha de rodapé para mim e para você. Toda vez que a Bíblia Sagrada no Antigo Testamento diz o anjo do Senhor, ele está se referindo a Jesus Cristo. Na minha Bíblia, que eu não sei, na de vocês, na minha, quando o anjo está até em letra maiúscula, o A. Toda vez que no Antigo Testamento se refere o anjo, está se referindo a Jesus Cristo. Foi assim com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. O quarto homem era o anjo do Senhor.
Foi assim com Daniel na cova dos leões, que diz que o anjo do Senhor veio e fechou a boca dos leões. E diga-se de passagem, para fechar a boca de leão, nada melhor do que o leão da tribo de Judá, vocês não acham? Amém? Estão comigo ainda? Já o verso de número 13 diz para nós que Abraão levanta os seus olhos e então ele vê o quê? Um carneiro. E eu te pergunto, qual que é a diferença cordeiro e carneiro? Sabe me dizer? Hã? A outra all the way round. Até 1 ano de idade ele é um cordeiro. Depois de 1 ano de idade ele é? Ok. Agora eu preciso que você preste muita atenção, porque é agora que nós vamos entrar na revelação da palavra dessa noite. Até agora era só a introdução. E eu preciso de um povo aqui para ficar comigo. Quem fica comigo aqui? Amém? Então mais 5 minutinhos aqui? Quem dá 5 minutinhos? 5, 10, 15, meia hora dá. Beleza. Glória a Deus. No estudo da Bíblia Sagrada, existe uma matéria chamada sombras e tipos, que nada mais é do que fatos que aconteciam ou aconteceram no Antigo Testamento, que são revelados para o nosso entendimento no Novo Testamento. Eram acontecimentos que estavam encobertos para a compreensão daquele povo e depois nos são revelados. Esse estudo nos ajuda a entender a saga de Abraão. Eu peço que você preste muita atenção comigo. Agora é bate-bola, é rapidinho, mas eu preciso que você tenha muita atenção no que eu vou dizer aqui. No capítulo 15 de Gênesis, nós dissemos que Deus faz uma aliança com Abraão, um pacto com Abraão. Quem é casado, tira a aliança e coloca ela na mão assim, por favor. Quem consegue fazer isso? Não sai, tá vendo? Por isso que eu digo que quem consegue, tá vendo? Olha para ela, por favor. Existe nela alguma quina ou alguma quininha nela? Olha para ela aí. Ela é uniforme, não é redondinha assim? O que isso significa? Significa que se eu coloco algum peso nela aqui, vamos imaginar que eu coloco uma argola aqui, com um peso aqui, quando eu solto, o que vai acontecer? Vai ir para baixo. Todos concordamos com isso, amém? Ou seja, se eu coloco um peso desse lado e desse lado e solto, os dois vão para baixo, amém? Glória a Deus. Ou seja, eles são iguais, uniformes. Escute, a aliança, quando eu tenho uma aliança com alguém, eu só posso pedir alguma coisa que eu esteja disposto a... Exatamente. Quando eu faço uma aliança com alguém, e eu pego a aliança e firmo essa aliança, tudo aquilo que eu pedir para essa pessoa, eu tenho que estar disposto a entregar também. E é por isso que muitos relacionamentos hoje em dia não dão certo. Porque um exige demais do outro, mas ele mesmo não está disposto a fazer. Ou seja, aí nós vivemos o julgo desigual. Quando eu exijo alguma coisa de alguém que eu mesmo não faço, eu estou sendo injusto. A Bíblia diz para nós em 1 Pedro, capítulo 1, verso 20, que o sangue de Cristo é conhecido e eficaz desde antes da fundação do mundo. E por que Deus pede a Abraão Isaac? Deus precisava inserir naquele povo, no ensinamento deles, que para a remissão de pecados era necessário que o inocente, um puro, morresse para a remissão de pecados de todo aquele povo. Em Abraão começa tudo, irmão. Quando Deus tira Abraão do seu convívio e leva ele para outro lugar, a descendência de Deus começa em Abraão. Nós somos filhos de Abraão, amém? A Bíblia diz isso, porque Abraão é o pai da fé. Se você tem fé, você consequentemente é filho de Abraão. Diga para a pessoa que está do lado, você é filho de Abraão, irmão. Então, para ficar na história daquele povo, na mente daquele povo hebreu, que tudo
começa com um pai que iria sacrificar o seu filho. E para que isso, pastor? Para que quando Jesus Cristo viesse a esse mundo e se apresentasse como Filho de Deus, que ia morrer pelo pecado do povo, o povo hebreu devia ser remetido lá em Abraão. E lembrar, olha, é verdade, isso aconteceu lá com o nosso pai Abraão. Porque o pai entrega o seu único filho por amor. Vamos ver alguns fatos nesse texto que esclarecem essa palavra. 10 minutinhos eu prometo para vocês que eu termino essa palavra. O verso de número 2, acompanha comigo em Gênesis 22 de novo. Acompanha lá comigo, o verso de número 2 diz: Deus fala para Abraão: toma o teu único filho a quem tu amas. O Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 1, no verso 14, diz que João: nós vimos a glória de Jesus como o unigênito Filho do Pai. Quando Jesus está para ser batizado por João Batista, a Bíblia diz que lá do céu vem uma voz dizendo o quê? Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ou seja, a palavra que Deus diz para Isaac é a mesma palavra que se fala depois para Jesus Cristo. Quando Abraão sai com Isaac de casa, a Bíblia diz que Abraão leva 2 servos e um jumento. A palavra do Senhor diz que Jesus, quando vai entrar a sua entrada triunfal em Jerusalém, ele manda que 2 dos seus discípulos vão até a cidade buscar o quê? Quem lembra? Um jumentinho, lembra disso? Está lá em Marcos capítulo 11, versos 1 e 2. A Bíblia Sagrada diz que Abraão tira a lenha do jumento e põe sobre o seu filho, e ele então sobe o monte carregando a madeira. 2 coisas aqui. A Bíblia não diz quantos anos tinha Isaac nesse momento, mas estudiosos dizem que eles tinham de 15 a 20 anos de idade. Vamos ficar no meio termo e vamos pegar que Isaac tinha 18 anos de idade. Faz a conta comigo agora. 18 anos de idade, ok? Quanto tempo Abraão espera para que Isaac nasça? 25 anos. Agora faz 25 mais 18. Quanto que dá? 33 anos. Então 33 anos da promessa até o 43. Então até o nascimento, até a promessa. Isaac leva a sua madeira, a madeira sobre as costas. Jesus leva a cruz sobre as costas. Abraão diz: nós vamos ali adorar a Deus e voltaremos. Jesus diz em João capítulo 14, 3 que ele iria para o Pai, mas depois ele voltaria. Eles estão chegando no cume do monte. Isaac diz: meu pai. E ele diz: estou aqui, Senhor, meu filho. E ele diz, a Bíblia não diz que Jesus, quando ele chega no Calvário, ele clama e Deus responde ele? Isaac, quando chega no cume do monte, ele fala com o seu pai, e o seu pai fala com ele. Jesus, quando está na cruz do Calvário, ele fala ao pai, e o que acontece? A Bíblia diz que Jesus exclama, porque Deus não fala com ele. Ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? 27:46 de Mateus. A Bíblia diz que Abraão amarra o seu filho no altar. A Bíblia diz que Deus entregou Jesus para a cruz, e que ele foi cravado no madeiro na cruz por mim e por você. Isaac foi amarrado e que Jesus foi cravado. Por que é que Isaac foi amarrado? Você pode me dizer? Aprenda uma coisa: o nó pode ser desfeito. Amém? O nó pode ser desfeito, mas quem está cravado só teria como sair de lá morto. Isaac pergunta a Abraão: pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá para si o cordeiro. Mas a Bíblia Sagrada diz que Deus manda sim a providência, mas ao invés de um carneiro, de um cordeiro, ele manda o quê? Um carneiro. A Bíblia diz que Isaac, a pergunta que Isaac faz para Abraão, aonde é que está o cordeiro, é respondida quase 2000 anos depois. Alguém sabe me responder aonde? A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus vai ser batizado no Rio Jordão,
existe um homem que estava lá batizando. Vocês se lembram disso? E quando ele avista Jesus, o que é que ele diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele estava respondendo aquilo que Isaac tinha falado mais de 2000 anos antes. Vocês querem que eu termine ou que a gente pode continuar? Hã? Vocês disserem para mim, eu faço. Hã? Quem quer que continue, levanta a mão. Quem não, a gente para. Hã? Amém? Ok. A Bíblia fala que depois do sacrifício, Abraão e Isaac descem o monte juntos. A Bíblia Sagrada diz que depois do sacrifício, Jesus desce o monte morto. A Bíblia Sagrada, no verso de número 4, diz que Abraão e Isaac andam por 3 dias até chegarem no monte do sacrifício. Eles saem do sacrifício, descem no monte e depois de 3 dias eles estão em casa. O Cordeiro de Deus desce o monte morto, mas ao 3º dia ele ressuscita. Levanta a mão para cima e aplauda o nome dele. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto, mas ao 3º dia ele ressuscitou. E hoje eu e você, nós temos essa aliança com Deus. Nós temos essa aliança com Jesus. Nós fizemos um pacto de aliança com Jesus. E nós sabemos que a aliança diz que tudo aquilo que eu peço, eu também tenho que, nós também temos que dar. A palavra do Senhor diz em 1 João 3,16 que nós conhecemos o amor porque Jesus se entregou por amor de nós. E nós devemos entregar a nossa vida em favor dos irmãos. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor. Eu não sei pregar com pouco tempo, irmão. Isso é um problema meu esse. Eu me empolgo com a palavra. Nós precisamos nos entregar. Tudo aquilo que nos é pedido, tudo aquilo que nós queremos, nós também temos que fazer. E a Bíblia diz que Jesus pede que eu e você, que nós nos amemos e nos entreguemos pelo nosso irmão, como ele também se entregou por nós. Eu queria que você nesse momento segurasse na mão dessa pessoa que está do teu lado